E aí pessoal, tudo bem? É o professor Luiz. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ligações químicas. Bora lá? Bem, o que você tem que reparar quando for realizar ligações químicas? As camadas de valência, ou seja, quantos elétrons tem na última camada eletrônica do átomo em questão. Outra coisa, os metais tendem a perder elétrons, portanto, eles são eletropositivos, enquanto os ametais tendem a receber elétrons. Então, eles são mais eletronegativos do que os ametais. Bom, a ligação covalente, eles compartilham elétrons, enquanto a ligação iônica, o metal transfere elétrons para os não metais. E na ligação metálica, os metais eles liberam os elétrons da última camada, formando um mar de elétrons. Fórmula molecular ou fórmula iônica, também conhecida como fórmula química. O que são essas fórmulas? Olha, como que a gente representa o composto com a união desses átomos? Vale lembrar por que os átomos se ligam, né? Eles se ligam buscando uma estabilidade. Que estabilidade é essa? A estabilidade semelhante ao dos gases nobres. O hidrogênio ele tende a se assemelhar à configuração eletrônica do hélio, com dois elétrons, enquanto os demais átomos tendem a se assemelhar aos demais gases nobres, com oito elétrons na última camada. Olha como é que se representa a fórmula plana de um composto. Esses tracinhos, o que significam? As ligações. Então significa que aqui, ó, nessa notação, o sódio ele está doando um elétron para o oxigênio está compartilhando um elétron aqui com o hidrogênio, porque essa ligação é do tipo covalente e essa ligação aqui entre o metal e o não metal é do tipo iônica. Já aqui, ó, uma ligação covalente, só que da maneira aqui, ó, tripla ligação, porque eles podem compartilhar até três pares de elétrons entre si. Aqui também é uma ligação covalente entre nitrogênio e hidrogênio, porque são não metais. E aqui também uma ligação covalente, porque são ambos não metais. Já a fórmula eletrônica, ou conhecida também como fórmula eletrônica de Lewis, ou estrutura de Lewis, os elementos ficam representados com os seus elétrons da última camada. Olha o oxigênio ó, com 6 elétrons na última camada. O sódio perdeu esse elétron que ele tinha para o oxigênio, por isso eu representei aqui com x, porque é importante a gente representar elétrons de átomos com notações diferentes. Olha aqui, ó, o nitrogênio está representado seus 5 elétrons da última camada com esse x, enquanto o hidrogênio está representado aqui, ó, os elétrons da última camada com essas bolinhas. Olha a sequência ideal para fazer ligações químicas. Observar a valência dos elétrons, depois esboçar a estrutura de ligação, depois realizar as ligações e respeitar a regra do octeto ou dueto no caso do hidrogênio. Vamos lá. Na e Br. Como é que fica? Ó? O Na é um metal. Ele tem na última camada um único elétron. Já o Br, o bromo, ele tem na última camada 7 elétrons. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sódio ele só pode perder um elétron. E o bromo, para ficar com 8, ele pode receber até um só. Então, a gente dá para definir aqui, a fórmula deles vai ser um sódio com um bromo. Por quê? Porque o sódio só pode doar um elétron e o bromo só pode receber um. Então a fórmula de Lewis, esqueci de um acento aqui, a fórmula de Lewis seria aqui, ó. Deixa eu trocar de cor. O Na com um único elétron e o bromo com seus 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o que acontece? Essa ligação é do tipo iônica. Por quê? Porque o sódio ele é um metal e o bromo não é um metal. Então como é que fica aqui, ó? O sódio vai perder elétrons para o bromo. O bromo então vai ficar com 8 elétrons e o sódio com 8, porque ele perdendo um, a camada mais interna daí vai ser com 8 elétrons. A fórmula prana seria Na mais, né? E aqui uma setinha indicando que perdeu elétron para o bromo. O bromo agora com um elétron a mais, x, 7 elétrons que ele já tinha, mais um, e ele fica negativo. E essa carga formal a gente coloca aqui, ó, entre colchetes.
Normalmente é, né? A fórmula iônica seria Na mais e Br menos, ou a fórmula química NaBr, um elemento de cada. Magnésio e cloro. O magnésio ele tem na última camada 2 elétrons, então a gente representa com 2 símbolos. Já o cloro também, ele igual ao bromo, tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa aqui é a representação de Lewis para esses elementos. Agora vamos fazer a ligação. O magnésio com 2 elétrons e o cloro com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O magnésio ele pode perder 2 elétrons, porque ele é um metal. Perde elétrons para o não metal. Então aqui, ó, perdeu elétrons. Por sua vez, o cloro, perdão, só pode receber um único elétron e não pode receber os dois. Então há necessidade de você ter um outro cloro com 7 elétrons para receber esse outro elétron aqui. A fórmula plana seria aqui, ó, o magnésio 2 mais, e aí cedendo 2 elétrons para cada cloro. Ou poderia até eliminar a fórmula iônica, por sua vez, seria assim, ó, o Mg tem nenhum elétron na última camada, 2 mais, e aqui 2 cloros, representado entre colchetes. Aí aqui um cloro com o X do magnésio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E menos, porque ele recebeu 1. E aqui outro cloro, da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre colchetes com a carga. E a fórmula química? MgCl2. Agora, olhem só, um composto que é covalente. Por que eu sei que essa ligação vai ser covalente? Porque o hidrogênio é um metal e o oxigênio também. Vamos lá. Notação de Lewis. O hidrogênio tem um elétron na última camada e o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode ver isso numa tabela periódica, não esqueça. A fórmula de Lewis seria o seguinte: o oxigênio com seus 6 elétrons na última camada e o hidrogênio aqui com 1. Essa ligação é covalente, então eles vão compartilhar elétrons entre si. Mas, olha só, o hidrogênio ficou com 2 elétrons, ficou com estabilidade igual ao do hélio, 2 elétrons, regra do dueto respeitada. Mas esse oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não ficou estável, não representou, não estabilizou com a regra do octeto. Então precisaria de mais um elétron. Então, por isso que a fórmula da água é H2O e não HO, porque precisa de 2 hidrogênios para estabilizar um oxigênio. A fórmula plana seria assim, ó, H, aqui tracinho H. Por que que eu colocaria aqui, ó, dessa forma tortinha? Porque aqui, ó, sobrou 2 pares de elétrons que não estão sendo ligados, utilizados pelo oxigênio, e eles repelem essas ligações para baixo. Então, por isso que essa forma ficaria angulada. Agora, nesse tracinho aqui, ó, tem um elétron aqui que é o do hidrogênio e um elétron do oxigênio. Um elétron do hidrogênio e um do oxigênio. A fórmula química desse composto seria aqui, ó, H2O. 2 hidrogênios para um oxigênio. Vamos lá, outra forma. O nitrogênio ele possui 5 elétrons na última camada. E o hidrogênio, como visto no exemplo anterior, um só. Então vamos lá, fórmula de Lewis. Nitrogênio com seus 5 elétrons na última camada e o hidrogênio com 1. É uma ligação covalente, então eles vão compartilhar elétrons. Aí o nitrogênio ficou com 6 elétrons, não está estável ainda, e o hidrogênio com 2. Esse hidrogênio não pode mais receber elétrons, só pode receber 1. E esse hidrogênio aqui
pode receber mais um elétron. Aí, ó, olha só o nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não atingiu 8. Ele precisa de 8. Então, por isso que necessita de mais um hidrogênio para estabilizar esse nitrogênio. Todos os hidrogênios estão com 2, respeitando a regra do dueto. E o nitrogênio agora está com 8 elétrons. Ó. 5 que ele já tinha e mais 3 que ele compartilhou. 8. A fórmula plana seria N, H, H e H. E com 2 elétrons que restou aqui que não participaram da ligação. Por isso que essa ligação ela tem essa curvatura para baixo. A fórmula molecular desse composto, NH3. Um carbono e 2 oxigênios. Por quê? Porque tem também uma fórmula que usa um carbono e um oxigênio. O carbono é um não metal, possui 4 elétrons na última camada. O hidrogênio, o oxigênio possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A fórmula de Lewis para esse composto vai ser ó, carbono com os 4 elétrons na última camada e aqui o oxigênio com seus 6 elétrons. 3, 4, 5, 6. Olha só, forma ligação covalente, então eles vão compartilhar elétrons. O oxigênio ficou com 7, já tinha 6, emprestou um, ficou com 7. E aqui ele pode emprestar mais um, ficando com 8. Então pode ter uma ligação dupla também. Só que o carbono, ele tem agora 1, 2, 3, 4 que já eram dele, mais 2 emprestados. Então ficou com 6. Ele não está estável, por isso eu chamo para essa união mais um oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ocorre ó, da mesma forma. Deixa eu voltar, ficou muito horrível de feio. Olha só. Ficou aqui esse compartilhamento. Agora esse oxigênio também com 8, carbono com 8. Fórmula plana. Como é que seria a fórmula plana? Carbono, duas ligações com esse oxigênio, duas ligações com oxigênio. Por que fica retinho assim, não angulado? Porque não sobrou nenhum elétron em volta do carbono. A fórmula molecular CO2, nosso conhecido gás carbônico, nosso vilão. E quando é só um carbono e um oxigênio? Bem, mesma forma. Opa, carbono aqui, ó. 4 elétrons, vou representar por x, e o oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, agora essa ligação vai ocorrer com um carbono e um oxigênio. Carbono, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, forma a ligação covalente, compartilhou. E aqui também compartilhou. Beleza. O oxigênio ficou com 8, o carbono só com 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu sei que existe essa molécula. Como é que pode existir essa molécula se o carbono ainda não está estável? É assim, quando compartilha, não significa que você tem que compartilhar e também pegar emprestado elétrons. Você pode emprestar sem receber nada em troca. Esses dois elétrons que estavam aqui, ó, eu vou desenhar aqui, porque ele, muito caridoso, vai emprestar um elétron para o carbono sem pegar nada em troca. Então essa ligação aqui é diferenciada, essa ligação é chamada covalente coordenada, porque vai ocorrer só com elétrons do oxigênio. Então aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons para o carbono e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons também para o oxigênio. Mas aí quando a gente for representar, ó, a gente representa de uma maneira diferente essa ligação, a última. Representa com uma flechinha. Por quê? Significa que essa última ligação, a terceira, é o só elétrons do oxigênio. E a fórmula molecular continua sendo CO, monóxido de carbono. Como que eu vou prever a fórmula de um composto sem fazer todas aquelas etapas? Simples. O alumínio ele tem 3 elétrons na última camada, então ele vai perder esses 3 elétrons, vai ficar 3 mais. Já o oxigênio ele vai ganhar 2 elétrons, então para ele falta 2, então ele é 2 menos. Se eu pegar aqui ó, e fazer essa regrinha que muitos chamam da gangorra, da inversão, de qualquer coisa, se eu inverter essas cargas aqui, ó,
esse 2 passa para cá e esse 3 passa para lá, olha como fica Al, esse 2 vem para cá sem o sinal, e o oxigênio, aqui ó, esse 3 vem para cá sem o sinal, Al2A3. Quer dizer que para completar essa ligação, precisaria de 2 alumínios para 3 oxigênios. Ficaria mais ou menos assim, ó, Al e Al, e aqui ó, oxigênio, oxigênio e oxigênio. Um elétron aqui vai para esse oxigênio, o outro elétron aqui vai para esse oxigênio, mas esse oxigênio não pode receber mais elétron. Então esse aqui vai para esse, aí um desse aqui vai para esse, o oxigênio aqui, os dois agora estão estáveis, e mais 2 elétrons aqui vão para esse daqui, ó. Aí daria tudo certo na regra do octeto. O cálcio, vou trocar a cor para ficar bonito. Opa, é assim que eu queria. Tá ficando péssimo esse vídeo aqui, pessoal, mas é só para vocês terem uma noção, viu? Um dia eu faço um melhor. Tô praticando, tô aprendendo. Que eu ia pegar aqui, ó. Bom, cálcio. O cálcio, é um metal que vai perder 2 elétrons. Pode ir lá conferir na tabela. A última camada do cálcio tem 2 mais. Aposto com vocês uma caixinha de chocolate. E aqui, ó, o flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. Ele precisa receber 1. Então ele é flúor, é 1 menos. Então ele vai, como que eu prevejo essa forma? Prevejo o seguinte, ó, com a mesma regra de cima lá, poderia fazer distribuição eletrônica, né? Se eu tivesse assim, ó, eu sei que o flúor tem um tanto de prótons, poderia fazer distribuição eletrônica e ia reparar que ele ia precisar de um elétron porque na camada dele tem 7. Falta um para completar a regra do octeto. Aí a regrinha da gangorra, escorregou. E aí a fórmula ficaria assim, ó. Cálcio, porque o cátion vem antes, né? O metal vem antes na fórmula. Cátion, aí um desce para cá, não preciso colocar, que aqui Ca1 fica igualzinho, Ca mesmo. E o flúor, aí desce o 2 para cá, CaF2, para completar essa fórmula iônica aí. Seria assim, ó, o cálcio doando um elétron para um flúor e o cálcio doando um elétron para outro flúor. Beleza?